Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Paulo Vítola entrevista José Dionísio Rodrigues. Eu vou ter o grande prazer de conversar com um amigo, empresário e o grande mentor desse projeto, que é José Dionísio Rodrigues. Como acontece em todos os podcasts dessa coleção, há uma pergunta inicial que é feita a todos os entrevistados. E eu vou começar por ela, Rodrigues. Como é que a propaganda chegou em você e como é que você chegou à propaganda? Poxa vida, eu nasci em Portugal, éramos agricultores, meu pai veio para o Brasil em 1953 para atividade de comércio. Porque o português, normalmente, quando saía da agricultura de Portugal, ele vinha para o comércio no Brasil. Eram oportunidades. E aí, em 57, ainda bem que ele não esqueceu que tinha deixado os filhos e a Maria em Portugal, ele nos chamou, a gente veio, e eu fui criado em Araruna, norte do Paraná, na época da colonização do norte do Paraná. Então, era a época de cafezais. E o meu pai tinha um armazém de secos e molhados. E nesse armazém, nos intervalos da escola, eu ficava atrás do balcão. Literalmente, eu encostava a barriga no balcão. E essa experiência de relacionamento com o consumidor, com o cliente, na época a gente nem falava em consumidor. Isso é um neologismo, a gente falava em cliente. Então, o atendimento ao cliente era uma coisa maravilhosa, porque ele chegava, encostava o caminhão na frente do armazém, ou amarrava o cavalo, aqueles que vinham a cavalo, no amarrador de cavalo que tinha ali na frente, descia e pedia um saco de farinha de trigo, um saco de açúcar de 60 quilos, uma lata de massa de tomate, uma soda cáustica, porque eu preciso fazer sabão em casa. Enfim, aquela relação com o cliente me despertou a curiosidade pela atividade. Não atividade necessariamente, eu não pensava na época em comunicação, mas este relacionamento de oferta de produto e serviço adequado para uma necessidade de um cliente ou de um consumidor começou a me despertar a atenção. E como é que isso ocorria no espaço da loja? Bem, tinha um balcão, a mercadoria toda, ao contrário do supermercado de hoje, ela ficava atrás do balcão, e aí os clientes iam chegando, aí tinha 3 ou 4 funcionários para atender, a minha mãe, inclusive, o meu pai, e eu ficava ali, normalmente eu ficava no caixa, né? Tinha 10 anos de idade, 11, 12, fiquei ali até os 12. E aí o pessoal, enfim, solicitava a mercadoria que ele precisava. E eu vou contar uma coisa para você, Paulo, que me chamava muita atenção. Nós hoje falamos de venda adicional, né? A gente, além de... O bom vendedor é aquele que vende o produto que o consumidor pediu, mas de preferência ele oferta alguma outra coisa que o consumidor tenha interesse, mas ele nem tinha pensado naquele momento em comprar. E tinha um profissional do balcão do meu pai que era extraordinário, porque depois que o cliente fazia a compra tradicional, o açúcar, a farinha, a soda, etc., ele perguntava para ele, e o que você vai fazer no domingo? Daí ele falou, no domingo? Sei lá, a gente mata uma galinha. Ele falava, mas que tal se você fizesse uma macarronada para a família? Aí o cliente falava, pô, legal, uma boa ideia. Disse, então, está aqui um pacote de macarrão. Se você tem tomate na horta? Não tenho. Então, que tal uma massa de tomate? Então, esse profissional fazia venda adicional. Isso foi uma coisa também que me deixou assim, com 10 para 12 anos de idade, encantado. O que significa isso na nossa atividade? Proatividade. Quando você vai abordar um cliente,
normalmente ele tem problemas para resolver, às vezes ele não sabe necessariamente expressar quais são os problemas que ele tem que resolver, e você tem que ter muita proatividade para poder fazer as perguntas certas e aí ajudá-lo a fazer uma macarronada no domingo, no nosso caso específico, a melhorar a margem dele e a tornar a marca dele mais amada ainda do que ela já seja. Com essa experiência inicial assim que você teve com a atividade comercial, atividade de atendimento, atividade de exposição de produtos, um dia você veio para Curitiba para estudar e começou a se interessar pelo mundo da comunicação. Como que foi isso? Aconteceu assim, eu depois de Araruna fui para São Paulo, porque não tinha mais, Araruna só tinha até o 4º ano primário. E como eu queria estudar, e o meu pai tinha a oportunidade de me permitir que eu estudasse, eu fui para São Paulo. E depois, em São Paulo, quando eu já estava no famoso científico, né, eu tive uma oportunidade de me candidatar a uma bolsa de estudos do AFS, American Field Service, AFS do Brasil, que é um programa de intercâmbio. E aí eu fui vitorioso nesse concurso e fui morar 1 ano nos Estados Unidos. Muito bem. Quando eu estava no Brasil, eu tinha intenção de fazer engenharia química. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz 1 ano de high school, o último ano, e aí o meu mentor na escola, Farmington Community High School, ele chegou para mim e disse: "Você não quer fazer um teste vocacional?" Eu falei: "Farei com a maior alegria." Eu fiz o teste deu 98% de concentração na área de comunicação. Quando voltei ao Brasil, meu pai foi me buscar lá no Rio de Janeiro, a família toda esperando um engenheiro químico. Eu falei: "Eu vou fazer jornalismo." E foi essa a história. Daí eu vim para Curitiba, entrei na Federal, fiz jornalismo e já comecei a perceber o mundo da comunicação na realidade. Porque daí era o jornal, daí nós fomos para RPC, hoje RPC, antigo Canal 12, a montar o telejornal, porque na época o telejornal ele não tinha nem de manhã, nem na hora do almoço, só tinha à noite, né? Sim. Então eu e o Rafael de Lala fomos para lá para montar o telejornalismo. Vocês escreviam e atuavam apresentando as notícias, né? Quando faltava um apresentador, a gente ia para frente das câmeras, que nem aqui agora, para poder fazer a apresentação. Por puro acaso, eu me lembrei dessa cena exatamente agora que eu estou olhando você. Eu me lembro de você, naquele tempo, aparecer na televisão, Canal 2, apresentando notícias junto com o Rafael de Lala. Isso, exatamente isso. E depois foi na época da conquista da Lua, e nós criamos um programa que era a contagem regressiva da descida do homem na Lua. Sim. Fizemos um programete e todo dia tinha uma apresentação, e eu fazia a apresentação deste programete na televisão. Foi uma experiência riquíssima, porque daí você tinha o jornal, você tinha a assessoria de imprensa, você tinha a televisão, o Rafael de Lala, naquela época, também trabalhava em rádio. Então foi um momento... Uma experiência com todas as mídias. Muito, né? Rica, extremamente muito rica. E como é que começou aí o interesse sobre a propaganda mesmo, a publicidade, que você e o Rafael passaram a praticar por meio de uma primeira empresa que vocês fundaram? Nós fundamos uma empresa em 69 chamada ADM Serviços de Imprensa. O Rafael fundou e me chamou para trabalhar com ele. O objetivo era assessoria de imprensa. Nós éramos jornalistas, não esqueça. Então a gente era voltado para a área de assessoria de imprensa. Depois, em 72, houve a oportunidade da gente nos associarmos ao Maurício Távora, ao Idelson Santos e a um Ademar de Sena, publicitários,
que já tinham experiência em outras agências aqui de Curitiba, Associados Propaganda, por exemplo, e fizemos uma empresa de propaganda chamada Soma Propaganda, em 72. Mas mantivemos a ADM trocando de nome para Soma Assessoria de Imprensa. Eu fiquei cuidando da assessoria de imprensa porque a minha maior habilidade era no jornalismo. O Idelson era o atendimento, o Rafael de Lala, o prospectador de negócios, o Ademar de Sena foi para Londrina tocar um escritório e o Maurício era o criador, era o criativo da época e, aliás, brilhante criativo. Muito bem. Em 74, o Rafael de Lala me convidou para... Eu estava no 8º andar e a Soma estava no 9º andar. Ele falou, suba um andar e venha aqui ajudar a tocar propaganda, porque nós estamos precisando de ajuda. Principalmente na área de coordenação de gestão. Eu falei, mas por que eu? Porque você é filho é português, não é filho? Todos os portugueses entendem de comércio e você deve ter mais habilidade do que a gente para cuidar do comércio, da casinha. Pois é, daí eu subi para o 9º andar. Nessa altura nós já tínhamos mudado de Soma para Opus, porque Casa de Ferreiro Espeto de Pau, a gente quando criou a Soma não foi ver se já existia uma marca, e existia uma em Porto Alegre, em Caxias do Sul, sim, no Rio Grande do Sul. E aí eles pediram para a gente mudar, e nós, evidentemente, agradecemos a oportunidade de ter usado o nome durante 2 anos, mas mudamos para Opus, né? E ficou Opus até 86, quando aí a gente fez a fusão. Mas daí a minha experiência ali foi, eu diria que foi fundamental, porque eu ainda estava na Gazeta, porque eu fiquei na Gazeta do Povo até 1975. E isto foi em 74. Então eu estava Gazeta do Povo de noite, agência durante o dia, fui conciliando. Mas ali a experiência foi muito boa, porque daí eu entrei na gestão. Então aí eu tinha que entender do atendimento, e atendimento era uma coisa que eu tinha aprendido no balcão do meu pai, uma coisa que eu adorava, o planejamento, que era planejar o que efetivamente poderia ajudar o cliente a resolver o problema que ele tinha, se fosse ele de comunicação ou até de mix de produto no estoque dele. Enfim, aí foi enriquecendo o conhecimento, eu fui gostando, até que em 1986 aí a gente fez a fusão, que o Rafael tinha uma atividade de jornalista na Assembleia Legislativa. E ele tinha que optar, ou ele ficava mais na empresa ou mais na Assembleia. E ele preferiu continuar na área de jornalismo. Aí nós fizemos a fusão com o Desidério Panceira e o Gilberto Ricardo Santos, que virou a Opus Múltipla, né? Sim. Mas isso tudo foi dando o próximo passo, né? Sim. Como você e o Miguel Krisner costumam dizer, né? Sim. Você tem que dar o próximo passo, não é isso? Sempre que você termina de dar um passo, tem que começar a pensar no próximo. Perfeitamente. E aí foi uma consequência, né? Agora, essa tua experiência de atendimento ao cliente propriamente começou, então, nesse período? Começou em 74, eu acredito que 75 ou 76 eu fiz a primeira apresentação de campanha para um cliente. E foi para a Secretaria da Agricultura. Sim. E foi uma campanha que nós fizemos para replantio dos cafezais. Porque em 75 houve uma geada muito forte no Paraná, dizimou os cafezais, e aí o Jaime Canet, que era governador, pediu para o secretário da Agricultura fazer uma campanha para incentivar o pessoal a replantar os cafezais. Sim. E nós fizemos uma campanha em conjunto com a Engenho de Londrina, do Valdir Pagani. E o tema, o título da campanha é o negócio bom mesmo é café, é hora de plantar. Isso. O que eu me lembro dessa campanha, pelo que eu pude estudar nesses últimos
2, 3 anos em que escrevi o livro, é que foi uma campanha feita em parceria mesmo, porque o layout aprovado foi feito pelo César Marquezine. Perfeito. E o texto foi feito pelo Jacques Brandt. Pelo Jacques Brandt. E cada um era de uma agência diferente. E, na realidade, foi muito curioso, porque quando eu estava fazendo a apresentação da campanha, era uma concorrência, evidente, né? Então, nós apresentamos a campanha, tinha umas 14 pessoas na sala, entre quem estava apresentando e quem estava ouvindo. E aí ficamos aguardando o resultado. Aí o resultado, para surpresa, veio assim. O layout foi a Engenho que ganhou. E o texto foi a Opus que ganhou. Aí, como é que nós fazemos? Foi maravilha. Ligamos um para o outro, Valdoir, Rodrigues, Rafael de Lala, e fizemos uma parceria. E aí construímos uma campanha a 2 mãos, com o layout do César Marquezine e o texto do Jacques Mário Brandt. E essa experiência, então, de ter feito a primeira apresentação e o primeiro embate, vamos dizer assim, com o cliente diante de uma apresentação de campanha desse porte, assim, foi o que te motivou a continuar? Eu diria que eu estava imbuído. É imbuído, né, Paulo? Sim. Você é professor, né? Não, imbuído. Eu estava imbuído de continuar a minha atividade na área de comunicação. Sim. Eu passei a ficar apaixonado. De que a gente tem que fazer os consumidores se apaixonarem pelas marcas. Naquele momento eu estava apaixonado pela atividade. Naquela apresentação eu senti força. Sim. Porque eu senti empatia. O Paulo Carneiro Ribeiro era o secretário da Agricultura, o Celso Nascimento era o assessor de imprensa, enfim, acho que tinha umas 10 pessoas do cliente ouvindo, e eu consegui apresentar a campanha e prender a atenção de todos. E aquilo me incentivou, eu já estava inclinado, e me incentivou a desenvolver cada vez mais a área do atendimento. E aí eu fui começar a procurar informação, né? E aí eu fui um dos maiores frequentadores da HSM de São Paulo, porque trazia professores de fora, e foi numa dessas que eu descobri a comunicação integrada, porque eles trouxeram o Don Schultz, o grande professor da Northwestern University de Chicago. Uma inspiração importantíssima. Inspiração importante, que falou de comunicação integrada. Eu disse, meu Deus do céu, esse é o futuro da comunicação, porque não é só o jornal, a televisão, o rádio. É tudo integrado e vão surgir novos meios de comunicação. E estamos aí hoje, convivendo com as 6 empresas de comunicação, cada uma na sua especialidade, tentando fazer o 360 para atender todas as necessidades de comunicação do cliente. Essa experiência que você teve de conhecer o trabalho do Don Schultz já ocorreu no momento em que a fusão com a Múltipla tinha ocorrido. Sim, perfeito, perfeito. E como é que se desenvolveu esse projeto da comunicação integrada na nova empresa que estava surgindo ali? Pois bem, eu cheguei de São Paulo, normalmente eu sentava com o Desidério, com o Gilberto, sócios, e disse para eles o seguinte, senhores, o futuro é comunicação integrada. Nós estamos oferecendo ao mercado planejamento de publicidade e fazendo publicidade. Mas nós temos especialistas aqui dentro que poderiam estar oferecendo outras atividades. Por exemplo, Desidério, você fez a marca do Bamerinos, então nós podemos entrar na área de design. É uma alternativa. Vamos experimentar, criar uma unidade de design. Aí chegou um profissional que gostava de internet, João Mouzaco, né? E Fabiano Cruz. E aí foi, olha, tem aí uma oportunidade da gente entrar na área de internet, porque está chegando, né? Então, na realidade, o Don Schultz
Don Schultz, ele deu assim um empurrão do tipo, gente, não é só com a publicidade que vocês vão resolver o problema de comunicação nos próximos anos. Vocês têm que ter outras especialidades. E aí nós começamos com as unidades, fomos criando as unidades, e elas ganharam autonomia, foram crescendo e se tornaram empresas. Estava na hora de mudar, né? Estava na hora de mudar. E como é que você percebeu essa hora de mudar? Porque no contato com o cliente é muito interessante. Por isso que a atividade do atendimento é uma atividade extraordinária. Claro, se não tiver criatividade, nada acontece. Eu ainda estava lendo esses dias um artigo do Mário D'Andrea, nosso sócio na DOM e presidente da PAP Nacional, onde ele diz o seguinte, que a criatividade é responsável por resultados até 11 vezes o investimento. E isto com base em dados de pesquisa junto aos anunciantes. Então, são os anunciantes falando, não nós falando. Então, a criatividade, sem dúvida, se ela não existir na nossa atividade, não tem comunicação. Mas o atendimento, ele é fascinante porque você está em contato com o cliente. Naquele momento, você é o médico fazendo o diagnóstico. Então, se você souber fazer um grande diagnóstico, ou se você não conseguir fazer esse diagnóstico, mas tiver a inteligência para procurar as pesquisas, os exames, né, necessários para poder clarificar o problema, aí você oferece para a tua equipe de criação, de planejamento, de mídia, etc., insumos que são importantes para sair um plano de comunicação que vai efetivamente ajudar a marca do cliente a ficar mais amada, a melhorar a margem dele no curto prazo, melhorar a imagem no longo prazo, enfim. Eu não sei, eu fico entusiasmado e acabo falando, mas este contato do atendimento, e atendimento-planejamento, é o atendimento que tem que ter essa visão da proatividade, de poder enxergar o que está, às vezes, por trás do que o cliente está pedindo. Sim. Mas é aqui que dói mesmo? Ou, na realidade, isto é só uma aparência de dor e a dor está em outro lugar? Então, se o publicitário, o comunicador, não tiver essa habilidade, esse preparo para poder identificar onde dói, qual é o verdadeiro problema que eu tenho que resolver, com a comunicação, às vezes com o marketing, e às vezes até com uma intervenção estratégica, no way, não funciona. Sim. Realmente eu me lembro bem quando tudo isso começou, porque eu estava dentro da empresa, da Opus Múltipla, nesse período, fazendo criação primeiro, depois planejamento. Eu ocupei a área de planejamento por um tempo. Perfeito. Então, os primeiros modelos de comunicação integrada, eu acabei aplicando no planejamento e na criação até a minha saída da empresa. Sim, né? sim. E vi como isso cresceu, mas eu me lembro que no começo essas ferramentas ainda estavam muito embrionárias, elas mal apareciam, né? A gente não tinha muita noção do que aquilo ia resultar a médio, longo prazo. Como é que você teve essa visão tão precisa assim, de apostar nesse modelo? Deixa eu contar para você uma historinha aqui que começa com o Rafael de Lala. Lá atrás, ainda na Opus. O Rafael, ele dizia o seguinte, que para a gente fazer um bom trabalho de comunicação tinha que ter informação. Jornalista, radialista, profissional de televisão, brilhante. Ok, então ele sempre quis ter na empresa uma pessoa que cuidasse de organização da informação. Que podia ser uma pesquisadora, que podia ser, enfim, uma profissional. Criamos uma biblioteca, comprávamos todos os livros que saíam sobre o assunto de comunicação e marketing
e esta pessoa era o nosso suporte. O que era isto? O embrião do planejamento, da pesquisa, do aprofundamento. Muito bem, daí você diz as ferramentas. As ferramentas foram sendo desenvolvidas. Tanto que na época da Arlete, nossa saudosa Arlete, nós criamos o Mundi, Sim. do qual você fez parte. Sim. Certo? Sim. Modelo unificado, diagnóstico e integração. Exatamente. É isso? Que agora está passando por algumas alterações, porque já se passaram. Mudam os 20 anos. tempos, 20 anos, e as ferramentas também evoluem, né? Então foi um processo, mas o embrião nasceu lá do Rafael, que ele tinha essa visão de que, peraí, mas sem informação, como é que eu vou fazer? Uhum. Eu me lembro que eu ia quase todos os dias numa Lucélia da Visconde. Por quê? A gente fazia campanha, na época a gente conseguia pôr um filme na televisão até 17 vezes num domingo à noite. Quer dizer, hoje, quando você fala 17 vezes um comercial de 30 num domingo de noite, você não haja dinheiro para isso. Mas na época a gente fazia, e na segunda-feira tinha que encher a loja. Eu ia para a loja para ver se a campanha tinha respondido. Se a campanha respondia, ficava no ar. Se a campanha não respondia, tinha que fazer outra. E aí, a gente começava a fazer uma análise no balcão. Eu pedia para os vendedores, para o gerente das lojas, e para ele pedir para os vendedores fazerem anotações do que o cliente tinha pedido e o que ele não tinha para entregar. E o que a gente fazia com isso? Melhorava o mix de produto. Na verdade, né, Rodrigues, isso era uma aplicação pioneira, vamos dizer assim, de conceitos de marketing. Exatamente. Aí, de novo, a história do balcão, atrás do balcão do armazém de secos e molhado do meu pai. Porque se o freguês chegava e pedia... Eu me lembro, o pessoal chegava com o caminhão, comprava as coisas que eu já falei, mas tinha gente que chegava para ir trabalhar na fazenda de café, e as fazendas de café, elas atraíam muita mão de obra. Né? Então, vamos pegar lá, 10, 15 alqueires de café, precisava de 5, 6 famílias para cuidar. Você precisa cuidar do pé depois, enfim, uma série de coisas. E aí o pessoal encostava o caminhão na frente de casa e tinha gente que pedia cama, aquelas camas de molas. Aquelas molas. Cama de campanha. Isso só o pessoal velho, que nem nós, é que sabe disso. O pessoal mais jovem não sabe o que é isso. Cama de mola. E colchão. E aí o meu pai não tinha para vender. Daí eu tenho que descobrir uma fábrica aqui próxima que eu possa ter. Então ele descobriu em Cascavel, daí ele ia em Cascavel buscar o colchão e cama para poder atender uma necessidade do cliente. Então isso é básico. Mas isso é básico até hoje. Então, às vezes, quando o pessoal começa a fazer muita elucubração, aí eu chego e digo assim, peraí, vamos voltar ao básico? Sim. Mas os tempos são outros, claro. Os meios de comunicação se multiplicaram, a tecnologia veio para... Né? Agora temos até o chat GPT, né? Exatamente. Não é isso? Como é que nós vamos conviver com isso? Ok, nós vamos conviver. É uma ferramenta que veio, quem souber usar vai usar bem, quem não souber usar... É uma ferramenta a mais. E ela serve muito bem para quem sabe perguntar. Perfeito. Então, na realidade, a essência é onde é que dói, qual é o verdadeiro problema que eu tenho que resolver com o marketing e a comunicação. Repito, às vezes ele não é nem de marketing, nem de comunicação, às vezes ele é um problema estratégico. E aí, muitas vezes, quando você não tem essa visão mais estruturada do 360, você pode fazer uma campanha totalmente furada, errada, porque o problema não é de marketing e de comunicação, é estratégico. Então, você tem que dizer para o cliente o seguinte, meu amigo, aqui a comunicação e o marketing sozinho não podem resolver. Aqui é um problema de estratégia. Então, é rico isso. Eu falo até com certo entusiasmo, mas é muito rico, porque não acaba, né? E que sejam bem-vindas as ferramentas novas,
para ajudar o Paulo Cavalier, né? A todos que têm boas perguntas para fazer. Esse momento ali da implantação da comunicação integrada dentro da empresa, como é que os clientes foram recebendo esse tipo de abordagem? Interessante. Os clientes, vou classificar assim. A gente atendeu, por exemplo, há alguns anos, a gente atendia e falava com os donos das empresas. Então, quando você atendia os clientes falando com o dono das empresas, a maneira de abordar era mais objetiva, mais direta e mais fácil. Hoje, com a complexidade dos departamentos de marketing e de comunicação dos clientes, às vezes é um pouco mais difícil de você mostrar que você entrega o 360, porque a rapaziada está acostumada a comprar por especialidade. Então, aí, realmente é um trabalho de paciência. Porque, em algum momento, estas especialidades precisam ser integradas. Se você tem isso num único lugar, com um atendimento que tem uma visão 360, sem dúvida nenhuma, isso facilita a vida do profissional de comunicação e do profissional de marketing e a vida do cliente. Porque eu falo e eu entendo os problemas que precisam ser resolvidos com que especialidades da comunicação. E a gente nunca pode esquecer que o nosso trabalho é ajudar a tornar as marcas mais amadas, é ajudar a construir marcas e mercados. Por meio do quê? De criação de marketing, de comunicação integrada. Quando eu puxei a palavra criação, é porque sem a criação não adianta nada, né? Isso realmente é básico, né? Em qualquer processo de comunicação sempre tem que ter a criação de uma mensagem. Isso. Né? Senão você não tem a mensagem para levar adiante. É o famoso que a gente aprendeu. Você tem o emissor e tem o receptor. Tem um monte de meios aqui que você vai usar. Agora, se você não tiver a mensagem adequada... para aquela mídia que você pretende utilizar, né? Hoje tem um arsenal enorme de possibilidades de atingir os públicos, sim, né? Sim. E cada forma de comunicação hoje tem uma especificidade, né? na forma de usar as linguagens. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas não foi o Marshall McLuhan que falou que o meio é a mensagem? Sim. Foi ele que falou. E ele falou isso há mais de 30 anos. Sim, há mais de 50 anos. Porque quando eu entrei no curso de jornalismo, ele já era o guru. Né? Anos 60. Já era o guru. E está aí, não adianta. Até hoje. Nós estávamos falando hoje, agora há pouco, nós estávamos falando sobre posts, né? Primeira vez que eu ouvi a palavra post, tem que postar um post. Eu falei, peraí, post. Então, é um anúncio. Ele tem texto, ele tem título, e ele tem direção de arte. Tem imagem. Ele tem imagem. Né? Tem assinatura. Sim. Meu Deus do céu, mas só que eu tenho que fazer isso numa velocidade, eu tenho que performar, para usar uma linguagem do momento, eu tenho que performar brilhantemente, senão meu post não vai funcionar, não vai performar. Eu lembro que teve um período também, Rodrigues, em que havia um conceito de comunicação below the line, que trouxe para dentro da empresa, naquela ocasião, a conta do HSBC. Que foi uma espécie de embrião da área de comunicação dirigida. Comunicação dirigida, exatamente. Isso. Eu me lembro da Eveline ainda trabalhando nesse processo. O Paulo Souza depois, sim. E o que foi determinante naquele momento ali para a organização daquela unidade? Aí foi aquela conversa que eu tive com o Desidério e com o Gilberto depois que eu voltei de São Paulo, da HSM, da palestra do Dom Schultz.
Nós já tínhamos o embrião da área de design. Aí veio a história da internet. E aí a gente pensou assim, espera aí, existe o above the line e o below the line. O que é o below the line? É tudo que não é publicidade. Que não vai para a mídia. Que não vai para a mídia. A gente passou a chamar de comunicação dirigida. Dirigida. Uhum. E aí eu me lembro que a Talent, era a Talent, isso, a Talent que estava... Era a Agência Nacional. A Agência Nacional do HSBC. Logo no início, que o HSBC comprou o Bamerindos. Perfeito, foi isso mesmo. E aí eu me lembro que eu estava em São Paulo, num outro evento, liguei para o Desidério e disse, Desidério, eu estou em São Paulo, estou com vontade de visitar o Júlio Ribeiro ou o José Francisco Eustáquio, sim, né, que era o braço direito dele, profissional de planejamento e atendimento, e oferecer um serviço que eles não estão oferecendo para o HSBC, que é o below the line, que é a comunicação dirigida. Aí o Desidério falou, mas a nossa unidade ainda é pequena, mas a gente amplia. Aí fui lá, bati na porta, eles me atenderam brilhantemente, ficamos amigos e parceiros, e eles disseram, ok, nós não sabemos fazer isso, não fazemos isso, vocês podem fazer isso para nós, porque o HSBC precisa. E aí nós começamos a fazer uma parceria com a Talent para oferecer, eles faziam a propaganda e nós fazíamos o below the line. A mesma coisa para o Boticário. E o Boticário a gente entrou porque daí o Júlio falou assim, mas será que a gente não podia marcar uma visita ao Boticário? Eu falei, bem, podemos marcar. Na época, ligamos para a secretária do Miguel. Sim. E eles receberam, foi a Silvana Cassol, na época, perfeito, com o Arthur Greenbaum, que receberam o Zé Francisco, o Júlio Ribeiro e o Rodrigues. E o Júlio deu uma aula naquele dia, sem aumentar o tom de voz em nenhum minuto. Ele só falou como é que funciona o processo do planejamento e da entrega final da comunicação, num tom monocórdio. E no final entregou um livro para o Arthur e um livro para a Silvana, e o livro, você lembra o nome? Fazer Acontecer. Fazer Acontecer. Fazer Acontecer. É isso aí. Mas, enfim, se você me deixar, eu fico contando história. Bom, de toda a experiência, assim, que clientes você destacaria como cases interessantes, importantes, fundamentais da tua carreira como publicitário e empresário de propaganda? Puxa vida, essa é a pergunta mais difícil, porque a gente corre sempre o risco de esquecer alguém que foi muito importante. Primeiro, quero dizer o seguinte, todo cliente tem valor, ponto. Alguns a gente consegue fazer uma criação super diferenciada, mas para todos a gente tem que fazer, e eu tenho consciência que fizemos o melhor que a gente sabia. Campanhas que eu considero memoráveis. Aquela que você fez para a Prefeitura Municipal de Curitiba, a campanha dos bichos. A ANTA. Bichos do Trânsito. Bichos do Trânsito. O atendimento da conta era o Dino, sim, que está aqui conosco até hoje, né? E nós apresentamos para o Cássio Taniguchi. Lembra? Primeiro para o Davi Campos. Primeiro para o Davi, depois para o Cássio. E foi um sucesso. E eu acho a campanha extraordinária, ganhou todos os prêmios, inclusive foi citada nos jornais, telejornais nacionais. Deu chamada no Jornal Nacional. Deu chamada no Jornal Nacional. Essa é uma. A outra, Kid Malu, criação do Jamil Snege. Foi extraordinária, né? O sequestro do Papai Noel, né? O bandido sequestra o Papai Noel, Kid Malu tem que resgatar o Papai Noel. A campanha que nós fizemos para o Boticário, quando sobre maquiagem. Sim. Aquela das etnias? As etnias.
Fantástico. A campanha que nós fizemos das etnias para o Boticário, naquele momento a gente atendeu o Boticário nacionalmente. Sim. Foi um período de 1 ano que eles ficaram sem agência nacional e nós os atendemos. Lançamos o Malbec, inclusive, o perfume, e fizemos aquela campanha memorável das etnias. Então, Bichos, Kid Malu, uma campanha tua que você fez na Múltipla, antes da fusão, que foi aquela Papai Noel Cor-de-Rosa. É do Malucelli. Para o Malucelli da Visconde. Lembro de uma campanha maravilhosa do Prosdóximo, do Polo Norte, mas não lembro o nome da... que era Enfim, eu não lembro o nome da campanha, mas... Sim. Essa campanha, na verdade, pelo que eu me lembro, foi feita pela Sklan. Pela Sklan, isso. Era para vender freezer. Para vender freezer para os esquimós. Os esquimós. É uma ideia do César Marquezine e do Hernani Buchmann. E foi um filme rodado, um vídeo rodado pelo Percy Tamplin nos Estados Unidos, num lugar onde havia esquimós e neve. Você vê. Então, eu lembro disso também muito. Foi um feito heróico e realmente foi um sucesso. A campanha acabou lançando no Brasil, né, o freezer vertical. O freezer vertical. Tirou o freezer da cozinha e passou, tirou não sei de onde, da garagem e passou para a cozinha. Para a cozinha. Né? E, evidentemente, lembro de uma ação, essa não foi uma campanha, mas foi uma ação que nós fizemos para a prefeitura também, que foi o semáforo do idoso. Fantástico. Uma ideia veja, original. E aí vem onde é que dói. Aí vem a pergunta, onde é que dói? O idoso está ali, precisa atravessar, mas o sinal ele só dá 30 segundos. Não, eu aperto um botão, eu sou idoso, o sinal vai me dar mais tempo para eu poder atravessar. Então, veja, comunicação. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Me lembro de uma outra campanha que foi também super sucesso, que a gente fez nas faixas de pedestre, na frente do shopping Curitiba. No shopping Curitiba, né? Sim. O código de barras foi colocado no lugar da faixa de pedestres. O código de barras foi colocado no lugar da faixa de pedestres. Exatamente. Recentemente, as campanhas da Frimeza, sim, fantásticas, que lançaram a Frimeza no mercado nacional. Hoje você vai no mercado, veja, e ali a Frimeza é um case interessante, é um case de 360. Sim. Porque ali desde o redesenho da marca. Né? Desde o redesenho da marca até a aplicação nas embalagens, até a sugestão de como atuar melhor no ponto de venda, desenvolvimento de novos produtos, aí entra a estratégia e marketing, a confiança que o cliente tem no nosso trabalho e que resultou, enfim, numa marca hoje, está mais uma marca de produtos de consumo muito respeitada no mercado. Como é que foi o teu relacionamento no ambiente de trabalho com as pessoas da área de criação? Puxa, uma pergunta muito inteligente e muito difícil. Porque inclusive, a minha esposa, ela tem uma veia artística muito desenvolvida. Ela gosta de pintar, ela gosta de artes manuais, né? Ela não gosta da área financeira, então ela é um bom papo para eu aprender a lidar com os criativos. Estou lidando com ela e ela lidando comigo há 53 anos. Então, só para contextualizar, é o seguinte: o criativo, ele vive num outro universo. Ele é extremamente delicado para você ter um relacionamento, eu diria, convencional. Do tipo, eu mando, você obedece. Não existe isso. Existe uma relação de confiança. O criativo precisa confiar no briefing que ele está recebendo. Se ele for bastante preparado, ele vai questionar esse briefing, muitas vezes. Se o briefing não tiver conforme ele acha que poderá gerar uma comunicação efetiva. Então, aí,
começa o brilho do atendimento e do planejamento no relacionamento com o profissional de criação. Muito bem. Posto isso, eu tive todos os tipos de criativos que você pode imaginar. Desde o Paulo Vítola, que é sereno, mais equilibrado, entende de planejamento, ajuda a fazer o planejamento, até alguns, como o nosso saudoso querido Jamil Snerge, que eu tinha que passar o job por baixo da porta para ele, né? Mas mesmo o Jamil Snerge, eu passei o briefing do Kid Malu para ele, eu não era o Kid Malu, passei o briefing do Malucelli dizendo o seguinte: Jamil, socorro, o Malucelli precisa vender mais, a inflação está bombando e nós precisamos de uma campanha que ajude a levar gente para dentro da loja. Ele falou: o que está bombando? A inflação está bombando. Tá bom, um minutinho. Ele foi para a salinha dele com o Bira Menezes. Meia hora depois ele voltou para mim e disse assim: já sei, nós temos que combater a inflação. Eu falei: ok, como é que nós vamos combater a inflação? Vamos criar um herói. E qual é esse herói? Kid Malu. E aí, em meia hora, o Jamil criou o Kid Malu. Como é que lidava com o Jamil? Ok, esquece agora o Jamil, deixa ele incubar o assunto do Kid Malu e eu vou marcar uma apresentação. Quando que eu posso marcar a apresentação? Eu perguntei para ele, quando que eu posso? Falar com o Bira aqui, nós vamos organizar, daqui uma semana pode marcar a apresentação. Então, esse é um outro tipo. Tinha um deles que a gente tinha que buscar no litoral, porque ele era surfista. César Marquezine. César Marquezine, né? Então, eu pegava a prancha dele, né? E o Marquezine, eu me lembro que quando nós o contratamos, ele entrou, na antiga Itupava, ele entrou carregando uma mesa nas costas. Aí nós olhamos e falamos: o que é isso? Isso é minha mesa de trabalho. Ele carregava a mesa de trabalho nas costas. Sim. Esse é o outro estilo. Aí tem o Jacques Brandi. Sim. Que o Jacques, para poder terminar a campanha da Secretaria da Agricultura, eu tive que buscar ele em casa. Então, Paulo, eu estou rindo, mas com o maior respeito e admiração por todos, porque aí entra a habilidade de entender que se o cara tem ideias geniais, fora da casinha, para usar uma linguagem convencional, ele é um cara diferente. Sim. Ele não é É que é muito difícil falar. É que houve um tempo, né, Rodrigues, em que, de fato, o mundo da propaganda atraiu muitos artistas. Né? Pessoas que provavelmente poderiam se tornar bons pintores, bons escritores, bons cineastas, bons artistas, de um modo geral, assim, né? E a publicidade deu uma forma, ofereceu uma forma de sobrevivência para esse tipo de artista aplicar o seu conhecimento, né, daquela arte no exercício diário ali da propaganda. Então, o mundo das agências de propaganda ficou lotado, pelo menos o espaço da criação, lotado de artistas. Não eram propriamente publicitários, né? Eles tinham que aprender a lidar com a linguagem publicitária diante de um job que acabava de, como você disse, ser passado por baixo da porta. Certo. Né? Esse mundo mais romântico, né, da criação parece que já não existe mais, né, Rodrigues? Hoje você tem ainda os criativos que a gente chama de realmente sair um pouco fora da casinha, né, do artista, mas a maior parte dos profissionais da área hoje, tanto de redação como de direção de arte, são publicitários. Sim. São diretores de arte com habilidade, evidentemente, na área de design gráfico, na área de
composição de espaços, né? Brilhante, entendem de comunicação, mas a quantidade de artistas que a gente tinha naquela época para a quantidade que você tem hoje realmente diminuiu substancialmente. Uma diminuição. Sim. Bom, como ocorreu com a minha entrevista, quando o Léo Lazarotto me entrevistou, eu vou fazer para você também uma pergunta para a gente encerrar essa conversa. Qual foi a história mais engraçada que você presenciou ou soube que aconteceu dentro da agência Opus Múltipla ou do grupo Opus Múltipla ao longo de todo esse tempo? A primeira que eu lembro é a do guarda-chuva do Rafael Delala. Campanha do Kid Malu. Improvisação. O Jamil Snerge ia sair com o Jaime Brustolin para gravarem uma parte do filme do Kid Malu, que era o sequestro do Papai Noel. Aí o Kid Malu ia lá salvar o Papai Noel, e aí ele ia trazer o bandido, puxando uma carroça. Sombra. O bandido era o Sombra. E aí a gente normalmente deixava dentro do banheiro o guarda-chuva. Tinha lá um guarda-chuva do Rafael Delala, aí de repente, cadê o guarda-chuva do Rafael Delala? Cadê o guarda-chuva? Eu vi, o Jamil pegou. O Jamil pegou o guarda-chuva do Rafael Delala, assim. Não sei porquê, mas pegou. Bem, aí quando nós vimos a cena do filme, aparece o Sombra com uma capa preta enfiada na cabeça, com um chapéu, e aqui a capa. E aí a gente olhou, era o guarda-chuva do Rafael Delala. Então, o grau de improvisação de gravar isso é inacreditável. Você vai gravar uma cena lá em São Luís do Purunã e, de repente, você lembra que você tem que ter uma capa preta para colocar em cima do bandido, porque ele jogou uma banana de dinamite, explodiu, e aí o Sombra vem todo esfarrapado, e a capa dele era a capa do guarda-chuva. Os farrapos eram o guarda-chuva do Rafael Delala. Essa eu achei fantástica. Bom, Rodrigues, foi, eu acho que uma conversa muito agradável que eu tive com você. Gostaria que você lembrasse um pouco, agora para a gente encerrar, como é que foi o ingresso e o patrocínio, né, do Instituto J.D. Rodrigues para o projeto dos 100 anos de criatividade. Pois é, o João Pedro Albuquerque um dia bateu na nossa porta aqui, nós já estávamos nessa sede aqui do Alphaville Empresarial, com a ideia de um projeto para comemorar os 100 anos da propaganda do Paraná. Daí eu falei, nossa, 100 anos? Quando? 2021. Eu disse, puxa vida, que coisa maravilhosa. Aí eu disse, olha, é um mega projeto esse que está na tua cabeça. Eu não sei se a gente vai conseguir viabilizar, mas alguma coisa nós precisamos fazer. E aí eu falei assim, como já tínhamos feito o livro do Ney Alves de Souza, na época que eu fui presidente do sindicato, e nós fizemos aquele livro da História e Histórias da Propaganda do Paraná, como nós já tínhamos feito o livro dos 40 anos da Opus, que você conduziu brilhantemente, como nós estávamos fazendo o livro dos 50 anos, Renato Cavalier, nosso criativo, fazendo o livro dos 50 anos, eu falei, que tal encarar esse desafio? E agora eu posso fazer pelo Instituto, porque o Instituto J.D. Rodrigues era um sonho antigo que eu tinha de criar uma fundação de comunicação ou um instituto de comunicação para disseminar a cultura da comunicação integrada. Mas estava na gaveta. Aí, quando nós fizemos 45 anos de idade, o pessoal tirou da gaveta o projeto e deu o nome de Instituto J.D. Rodrigues, Marketing e Comunicação. Falei, olha, pode ser o primeiro grande projeto do Instituto. Daí eu falei, bem, e agora? Quem é que nós chamamos para escrever? Aí
Paulo Vítola. E o Paulo Vítola fez um excelente, brilhante, maravilhoso trabalho. A gente começa a ler e não para. E olha, estou falando isso aqui, mais uma vez vou repetir. Vocês não podem perder o livro dos 100 anos da propaganda do Paraná, que o Paulo brilhantemente escreveu. Ele conta até O pessoal tem um termo novo que eles usam para dizer isso, né? Mas eu vou falar é um teaser, né? Sim. Não deixa de ser um teaser, Sim. né? Vou dar um teaser aqui para vocês. Ele fala até como a marca do Paraná foi, entre aspas, comunicada para o Brasil. Quem ajudou a difundir a marca do Paraná no Brasil. É isso, Paulo? É isso. Você também fala nisso. Começa desde a criação do Estado. Começa desde a criação do Estado. Da província, então, do Paraná. Né? Isso. Que recebeu um nome novo, foi a última província criada durante o Império, e tinha um nome novo para se impor na República. Isso, e você conta isso brilhantemente. Eu sei que a gente começa a ler e não quer parar, o que significa que o Paulo, que está conosco, opus múltipla, né? Sim. E como parceiro até hoje, eu tive a maior alegria de poder ter escolhido você para escrever essa história, e o Instituto se enche de orgulho de colocar de pé uma obra dessa natureza. Eu é que sou muito grato por ter tido essa oportunidade, e realmente contar essa história foi um exercício extraordinário de lidar com grandes emoções, parceiros que acompanharam grande parte dos melhores momentos da minha vida. Eu passei os melhores momentos da minha vida dentro dessa empresa que eu estou hoje entrevistando você. Poxa vida! Então, eu queria que você soubesse disso antes que eu termine aqui essa apresentação desse videocast, que certamente vai enriquecer muito a coleção inteira que está sendo colocada no ar nesse programa, nesse projeto dos 100 anos de criatividade. Obrigado, Rodrigues. O podcast Próprio R100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.